Para a gente não ficar falando de todos os detalhes, a gente está tentando chamar atenção para o ciclo de Krebs, algumas curiosidades que existem aqui. Vamos mencionar aí mais umas duas enzimas, tá bom? E aí, se você quiser completar essa informação, corre, vai no livro, tá? Que é a seguinte, basicamente. Você tem os processos de desidrogenação, vem para cá, belezinha, vai produzir o CO2, esquece aquele papo de isocitrato liase, nós estamos só com a desidrogenase comendo solto ali. Então ela sai aqui, ó, de isocitrato, né? Forma aqui essa substância, isso aqui é um intermediário, mas aí forma essa substância chamada oxoglutarato. Você tem aquelas 5 coenzimas que vão participar do processo de desidrogenação, mas essa desidrogenação aqui é só de NADH, mas envolve o FAT como coenzima. E aí você chega nesse ponto aqui, ó, olha que ponto legal, em que você tem a conversão do ácido monocarboxílico de 4 carbonos num dicarboxílico de 4 carbonos, mas também isso não é tão importante o fato de ter mono. O legal é que você tem a produção de ATP. Tá? Então aqui você tem uma produção direta de ATP. Eu estou apontando aqui para cima, na verdade é o GTP para baixo, aqui que é de mamífero. Então aqui você tem a produção de ATP diretamente. Tá? Nessa enzima que é chamada, na verdade tem alguns nomes, né? Por exemplo, esse aqui é succinato desidrogenase, aqui você tem ainda várias, vamos dizer assim, estruturas que participam do grande complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, oxoglutarato desidrogenase, beleza? E aqui você tem uma tiolase que vai romper essa coenzima A aqui e vai converter essa substância em succinato. Então eu vou liberar a coenzima A. E nesse processo eu produzo ATP. Por que eu produzo ATP ou GTP? Porque a succinilcoenzima A, essa ligação tioéster aqui, ó, que é presente na coenzima A, ligada ao succinato, é uma ligação de alta energia. E sendo uma ligação de alta energia, você pode ver isso no mapa metabólico. Aonde houver uma coenzima A e ela sai, provavelmente ali está gerando algum ATP. Olha, eu estou quase indo embora. Provavelmente está gerando algum ATP ou está envolvendo algum processo de liberação energética, certo? Que aqui no caso é um GTP bonitinho, sem precisar, sem precisar o quê? Sem precisar de nada, esqueci o que eu ia falar. E a presença do magnésio. E o magnésio é bom, a gente viu isso na introdução ao metabolismo, que a presença do magnésio controla os grupos fosfatos, a repulsão eletrostática dos grupos fosfatos desses nucleosídeos, tanto de ATP quanto de GTP. Lembrando para mamífero que GTP depois se transforma em ATP. Legal? E aí vem uma outra enzima muito show da vida, que é chamada succinato desidrogenase. Ela está inibida por quem? O malonato e o próprio oxalacetato, já mencionamos. Essa succinato desidrogenase, tá? Então vamos chamar a atenção do bichinho aqui. Onde que a gente estava mesmo? Aqui, né? Essa succinato, tá vendo? São 8, se você for contar as enzimas e seus intermediários, já tem uns 10, 12. Nós estamos mencionando só umas 4, por que isso é importante. É a succinato desidrogenase. Succinato deagarase. Essa enzima é importantíssima, porque essa enzima ela está na matriz mitocondrial e também está na membrana. Membrana citoplasmática? Não, na membrana mitocondrial. Tá? Então, ela é uma enzima que, de certa maneira, está conectando os efeitos que acontecem na matriz e os efeitos que acontecem na membrana. Ela é uma enzima, portanto, transmembrânica, a proteína transmembrânica de alto peso molecular. O grande lance dessa enzima é que ela é utilizada muito para se detectar a atividade metabólica de células. Certo? Vou colocar isso aqui muito rapidamente. Existe uma substância que é utilizada em cultura celular, que é chamado MTT. Esse MTT atua nessa enzima e gera uma coloração, vamos colocar aqui uma coloração meio marrom, será? Que você pode detectar no espectrofotômetro e que percebe a atividade metabólica dessa enzima. Ora, essa enzima é uma enzima totalmente ligada à respiração celular. A gente vai ver na AVC por que ela está envolvida mais na respiração, mas já vou adiantando. Ela está presente na cadeia respiratória.
Então, se ela está presente, se ela está presente na matriz mitocôndrica, se ela está presente se ela está presente no ciclo de Krebs, está presente na cadeia respiratória, então ela está presente no sistema respiratório fechado, depois que você entra dentro do mitocôndrio. O piruvato entra no mitocôndrio. Então é muito utilizada como um dosador, só que está associado à atividade metabólica celular. Atividade respiratória celular. Por quê? Porque não importa muitas vezes, às vezes não é importante você saber se a célula está viva ou está morta. Claro, chama-se viabilidade celular. Tá? Se a célula está viva ou está morta. Viabilidade celular. Mas e daí que ela está viva? Ela pode estar viva, ela pode estar fraca. Então, o que se faz muito com esse MTP, ele gera uma substância, vou colocar com outra cor aqui, ele gera um precipitado, esse precipitado marrom é um formazano, derivado de formazano, que você rapidamente identifica por espectrofotometria, sorbeliza em meio alcalino, e você detecta em comprimento de onda de luz visível a atividade respiratória. Quanto mais cor ele alocar, quanto mais colorido ficar, maior a atividade respiratória daquele conjunto de células. Então, essa é uma observação que eu considero ser interessante e importante. Essa aqui não. Essa aqui também não. Isso aí. Agora foi. E por fim, você vai ter um processo aqui, não é bem por fim, né? Só para não deixar vocês massacrados. A gente vai ter um processo aqui de uma desidrataçãozinha, basicamente, depois que você forma uma substância chamada fumarato. E aqui você tem a última desidrogenação, que é a desidrogenação do oxalacetato. Tá bem? Uma coisa muito interessante dessas enzimas chamadas desidrogenases, principalmente a isocitrato desidrogenase, aqui nem está colocado, mas tudo bem. A isocitrato desidrogenase, que é essa enzima aqui, e a alfa-cetoglutarato desidrogenase, que é essa enzima aqui, e a piruvato desidrogenase, que é essa enzima aqui, então vamos colocar aqui como uma observação número 4. Observação número 4, ok? Vamos colocar desse jeito assim, ó, piruvato, a isocitrato e a alfa-cetoglutarato, vamos colocar como está no mapa, né? Oxoglutarato. DHase, ou seja, desidrogenase, são inibidas e muito bem inibidas por flúor. São inibidas por arsênico. Arsênico é AS, né? São inibidas por arsênico, tá? Se não for AS, é melhor eu colocar aqui, ó, arsênico. E aí, isso envolve diretamente os processos associados à intoxicação por arsênico, certo? Intoxicação por arsênico ocorre, a demanda dessa oxidação ocorre pontualmente em desidrogenases ligadas à atividade respiratória celular. O início do processo do ciclo de Krebs e enzimas intermediárias. Alguns autores acham que a malato-desidrogenase também pode ser inibida, não vou colocar ela aqui porque é meio dúbio, tá? Mas que ela poderia ser inibida também. Isso significa que o arsênico, a intoxicação com arsênico que leva à parada cardiorrespiratória, vem aqui, bloqueia esse circuito e faz com que você não tenha produção de ATP, portanto, contração muscular cardíaca, ventilação pulmonar, diafragmática, etc. Isso tudo fica comprometido e isso leva a óbito. Tem uma historiezinha final interessante, é que esse arsênico que leva à intoxicação, ele está presente também num tônico do século XVIII, século XIX, um tônico chamado tônico Fowles, que era um tônico muito utilizado há 200 anos atrás, e quem utilizou isso foi ninguém mais nada menos do que Charles Darwin. Depois vocês veem a prancha, se bem que a prancha está com Charles Darwin, que é o sujeito que escreveu o livro das espécies, né? A evolução darwinista, e associa-se os comportamentos não, associa-se à alteração anatômica que ele tinha no final da vida, que são eczemas, que são petecas, pontos vermelhos, manchas pelo corpo, pela intoxicação de arsênico, simplesmente porque tomava isso como um tônico, que não era uma coisa tão incomum assim na época. Da mesma maneira como se associa ao arsênico a intoxicação, por exemplo, de Napoleão Bonaparte, que foi isolado por 2 vezes, estão uma delas na ilha de Elba, Napoleão Bonaparte,
e que teria sido intoxicado intencionalmente. Alguém teria suicidado ele. Na verdade, acredita-se que Napoleão Bonaparte foi encontrado nas mechas de seu cabelo algumas formas de arsenito orgânico, e esse arsenito orgânico ele estaria associado, não se sabe ainda, comprovação fidedigna, mas estaria associado com a atividade fúngica. A atividade fúngica do calabouço que ele estava sobre tintas das próprias que eram utilizadas na época à base de arsenito nas próprias paredes. Tá bem? São apenas algumas das pequenas curiosidades. Tá certo? Para fechar, e não vamos fechar por aqui, papo novo. Aqui você tem alguns detalhes de controle, tá certo? Alguns detalhes de controle, onde aparece azul aqui, processos inibitórios, está vendo? De alguns, ou seja, substâncias do próprio circuito, a gente ilustrou lá, né? Substâncias que são produzidas no próprio circuito e inibem o circuito, não tem o que dizer. Aqui a característica anabólica anfibólica do circuito, né? Aminoácidos, vamos colocar aqui um vermelhinho, né? Característica anfibólica do circuito, aminoácidos que são produzidos ou são utilizados para fazer. A partir do circuito eu faço ácido graxo, eu faço colesterol, a partir do circuito, mais aminoácidos para cá. A partir de uma determinada substância eu faço glicose, isso é bem show da vida. Aqui são os detalhes, depois você dá uma olhada, que formas, por exemplo, de controle metabólico. Falei que apareceu Napoleão, falei que apareceu Darwin, tá? E cositas dessa natureza. Bom, vou deixar com o Charles Darwin, porque eu sou biólogo, então fica por aqui. Prezados e prezadas, muito obrigado, espero que vocês não tenham se cansado tanto assim, tá bem? Valeu!